Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos então iniciar mais um tema da série Reflexões e Exortações. Procuraremos meditar, pensar, analisar, detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos. Que assim Deus possa conceder a nós que por meio das Escrituras venhamos ser advertidos, chamados a atenção, avisados, aconselhados, encorajados e estimulados no sentido de buscarmos reformar e até melhorar nossos costumes, atos ou opiniões. O irmão Paulo escreveu: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Vamos ao resumo do programa número 12, Amor e Perdão. Iniciamos com 1 Coríntios capítulo 3, dos versos 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Deixamos claro que o verdadeiro amor sempre estará disposto a perdoar. Jesus deixou claro que por aumentar a iniquidade, ou seja, a transgressão da lei, o amor tende a esfriar. Trouxemos as palavras de Jesus, João, capítulo 13, dos versos 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ficou claro em 1 João, no seu capítulo 4, dos versos 7 ao 12, o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Segundo as palavras do nosso irmão Paulo, em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, dos versos 17 ao 20, somos embaixadores da parte de Deus e exercemos o ministério da reconciliação. O irmão Paulo deu testemunho de quem era ele. 1 Timóteo, no seu capítulo 1, dos versos 13 ao 16, antes de ser alcançado pelo amor de Jesus, deixou clara a boa vontade de Deus em perdoar. O irmão Paulo orava. Filipenses, no seu capítulo 1, dos versos 3 ao 11, ele orava para que o amor dos irmãos aumentasse cada vez mais. Somos ensinados. Romanos capítulo 15, dos versos 1 ao 7, somos ensinados a suportar os fracos. Ficou claro em Efésios 4:32 que devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. Frisamos as palavras de Jesus. Quais palavras? As palavras que estão em Lucas 6, do 27 a 35. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Finalizamos com as palavras do irmão João, em 1 João capítulo 4, dos versos 7 ao 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não teve a oportunidade de ouvir esse programa, é só solicitar o áudio. Hoje traremos o programa número 13, Humildade. Vamos iniciar com Provérbios 22, verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Filipenses 2, verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade,
mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Nós lemos na Nova Versão Internacional. Quero voltar ao Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Riquezas, honra e vida. O galardão da humildade. Gostaria de frisar aqui a palavra ambição. O que é ambição, cooperador Giliardi? É a vontade de querer conquistar algo. É um desejo, movido pela emoção mais do que pela razão, pelo sucesso, pela fortuna, pela glória, pelo poder ou qualquer coisa que traga o sentimento de vitória e reconhecimento. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Infelizmente, nós somos muito orgulhosos. Nós, seres humanos, queremos conquistar algo, desejamos ser reconhecidos, queremos que as pessoas nos notem, que olhem para nós com um olhar diferente. E quando chegamos em um lugar, os olhos das pessoas voltam a nós. Os seres humanos têm muito isso com eles, não é isso? Por isso, temos sempre nas orientações bíblicas, orientações a estarmos numa posição de humildade, para não sofrermos decepções. O que é humildade? Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Também é comum o ato de pedir humildade. Isso quer dizer solicitar para que alguém ou um determinado grupo haja de modo mais modesto, simpático e acessível com outras pessoas ou situações. Etimologicamente, a origem da palavra humildade está no latim, humilitas, que significa pouca elevação, uma relação com a ideia de modéstia. A palavra humildade também pode ser aplicada para qualificar uma condição de desfavorecimento econômico, como, por exemplo, o modo de vida das pessoas pobres. É comum as pessoas, ao invés de falar que fulano é pobre, diz fulano é humilde, né? Vamos trazer aqui 30 sinônimos da palavra humildade para 5 sentidos da palavra humildade. Modéstia e simplicidade. Modéstia, simplicidade, naturalidade, despojamento, despretensão, desafetação, frugalidade, singeleza. Isso é o primeiro sentido. No segundo sentido, submissão e obediência. Quais são os sinônimos? Submissão, obediência, respeito, acatamento, deferência, sujeição, passividade. Terceiro sentido, falta de luxo, sobriedade, austeridade, parcimônia, moderação, discrição. Quarto sentido, pobreza. Pobreza, penúria, privação, indigência, carência. E o quinto sentido, sentimento de inferioridade. Inferioridade, rebaixamento, baixeza, fraqueza, pequenez. Eu acredito que os nossos ouvintes estão entendendo bem, nós estamos explorando bem a palavra, para que encontramos realmente o sentido de sermos humildes, né? O significado de humilde é aquele que possui ou demonstra humildade, que é recatado, comedido, simples ou modesto, que não é pretensioso ou pedante. É aquele que é capaz de assumir as próprias falhas e lapsos.
Disse de quem é educado, obediente ou reverente, que é de baixa condição também, sem grandes poderes econômicos, né? Que é pobre ou necessitado, que é inferior ou servil. Jesus disse em Mateus 5, verso 3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A expressão bem-aventurado no texto de Mateus 5 é uma expressão do grego que é makarios, de makar, feliz. Isso quer dizer feliz, afortunado. Bem-aventurado é feliz, afortunado. Então Jesus disse que é feliz e afortunado os humildes de espírito. É aquelas pessoas que não têm aquela arrogância dentro de si, que não quer se aparecer ou aquela coisa assim. Bem-aventurado, essas pessoas são felizes e afortunados. Vamos nessa reflexão e exortação falarmos do ser humilde, conforme o texto que nós já trouxemos, como Jesus disse, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quantas vezes o mundo tem nos incentivado, tem sim incentivado a cada um de nós sermos o oposto de humildes. Isso é não modesto, convencido, arrogante, já viu falar metido? Ah, fulano é metido. Petulante, pedante, presunçoso, presumido, pretensioso, imodesto, orgulhoso, altivo, soberbo, esnobe, enfatuado. Ou não submisso também, insubmisso, insubordinado, insolente, desobediente, atrevido, desrespeitoso, desrespeitador. O mundo tem nos incentivado a não sermos simples. O mundo quer que nós sejamos chamativos, espalhafatoso, né? Extravagante, aparatoso, vistoso, ostentoso, pomposo, imponente, luxuoso, santuoso, grande. Você é grande, já viu isso, né, cooperador Giliardi? Sim. Somos ensinados por Jesus a sermos humildes. A humildade abre portas, enquanto a arrogância fecha portas. Eu já vi, a palavra de Deus não ir avante, não alcançar corações por causa da arrogância de quem está levando ela. O sentir acima dos outros, o querer ser mais do que o outro, ou mostrar-se mais sábio, mais inteligente, você acaba humilhando a pessoa. E a pessoa fecha a porta. O sábio Salomão escreveu, a soberba do homem o abaterá. É isso mesmo, o abaterá. Mas a honra sustentará o humilde de espírito, humilde de espírito. Provérbios 29, verso 23. Jesus contou uma parábola que nos ajuda a entender que, de fato, os humildes de espírito são bem-aventurados, felizes, afortunados. Lucas 18, verso 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então Jesus começa a falar a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Jesus viveu em uma sociedade dividida por classes. E a grande maioria dos religiosos não eram humildes de espírito. Viviam uma religiosidade que humilhava os diferentes. Eram extremamente convencidos
arrogantes, metidos e petulantes. O fariseu, ele orava de pé e era orgulhoso, humilhando o publicano. Mas Jesus, dando exemplo, e o que saiu justificado foi justamente aquele que se humilhou, porque Deus ouve aquele que tem o coração quebrantado. Mas o fariseu que é orgulhoso e que não se humilha perante o Criador, esse não saiu justificado. Naquele tempo nós observamos que a sociedade era dividida. Isso era bem claro nas classes religiosas. E quero trazer uma nota, querido ouvintes. O nosso pastor Lucas, ele caiu aqui da nossa plataforma. Vou estar continuando o estudo até o momento em que ele possa retornar para nós darmos sequência com as suas explicações. O nosso irmão Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, deixa claro que não é aprovado quem a si mesmo se louva. Em 2 Coríntios, no seu capítulo 10, dos versos 17 e 18, ele diz: aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Olha que ensinamento do nosso irmão Paulo. Deixa claro que toda a glória e toda a honra pertencem a Deus. Então, se nós formos nos gloriar, que possamos nos gloriar no Senhor. E assim nós seremos aprovados, né? Quem mesmo se louva não é aprovado, mas quem louva ao Criador, a Deus, o Senhor, louva. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito. Ou seja, soberba, né? Que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos, no capítulo 12, verso 3. Ouça ainda o nosso irmão Paulo falando em Romanos 12, verso 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos vossos olhos. Aqui nesse texto nós observamos um dos homens espirituais, o apóstolo da Igreja de Deus, que sempre nos orienta a buscarmos as coisas humildes, se acomodar às coisas humildes, não ambicionar coisas altivas e não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Nós encontramos esse erro de alguns em se esquecer da fé, se esquecer do alvo, que era a salvação. Porque não é errado o justo prosperar. Nós vemos o justo Abraão prosperar, mas ele não foi soberbo, ele não foi desumilde, mas ele se gloriava no Senhor. O nosso irmão Paulo, ele ensina da mesma forma, que nós possamos buscar as coisas do alto, assim como o nosso mestre também nos ensinou, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que ambicionam coisas altivas e se acomodam com aquelas coisas da vida material, ele se ensoberbece, ele fica soberbo e a glória não vai para Deus, mas vai para ele mesmo. Nós achamos interessante, querido ouvinte, ler os mesmos textos de Romanos 13, verso 3, e Romanos 12, 16, em outras versões, para que nós possamos analisar cada texto e ver em sua letra mais claro o que o nosso irmão Paulo, por meio do Espírito Santo, quer nos ensinar. Quando nós vamos em Romanos, capítulo 12, verso 3,
que se encontra ali na NVI, pois pela graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Em Romanos, no seu capítulo 12, verso 16, nós vemos: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos próprios olhos. Vamos analisar esse mesmo texto na NVI também. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejais orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso nós observamos da NVI. O nosso pastor Lucas ele ainda não conseguiu voltar aqui, né? E também, infelizmente, a conexão no nosso aplicativo da rádio também parou ali de transmitir, né? Então nós estamos somente pelo Facebook. E essas coisas acontecem ao vivo, tá? E a gente aqui temos que controlar, porque quando é ao vivo, né, nós temos que fazer soluções bem rápidas. Nesse momento, querido ouvintes, eu vou dar uma pequena pausa que nós possamos ouvir um cântico. E estamos analisando Romanos 12:16 e na sequência eu volto para dar continuidade a esse tema. Que possamos entender um pouco sobre humildade em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir um louvor. Estou aqui, leva-me, Senhor, aos teus caminhos. Quero ouvir a tua voz sempre a me guiar. Desejo ser um servo teu, eis-me aqui, Senhor. Limpa-me, purifica-me de todos os meus pecados. Eu me entrego, eu me rendo para fazer a tua vontade, meu Pai Celestial. Quero ser teu filho. Eu quero multiplicar os meus talentos cada vez mais. Eu quero ser um servo útil em tua obra, pra sempre, meu Senhor. Eu quero viver somente para ti, pois confio em ti. Me vigiar e te buscar continuamente.
buscar continuamente e vigiar e te buscar continuamente. Então, em nome do Senhor Jesus, retornamos aqui. Infelizmente, eu estava na esperança do nosso pastor Lucas retornar, mas o problema ali é mais do que eu pensava, né? Não sei o que foi que aconteceu. Talvez ele não está mais com conexão com a internet. Nós vamos, queridos ouvintes, dar sequência no estudo em alguns pontos. E eu estarei, em nome do Senhor Jesus, falando um pouco com vocês, comentando. E assim, nós, em uma outra oportunidade, traremos a parte 2, né? Para que fique claro esse tema tão importante. Já é a segunda tentativa de passar esse tema normalmente. Porém, como o nosso pastor Lucas, ele mora na Bahia e a internet lá é bem diferente dessa região aqui do nosso Maracanaú, Fortaleza, né? Lá é um local mais de difícil acesso e de difícil conexão de internet. Então, ela está com uma instabilidade nesses últimos dias, né? Ela está instável, né? Então, infelizmente, sempre aí no primeiro dia da semana já é a segunda vez que acontece esse problema. E também o aplicativo da Rádio Encontro com Deus, que pensei eu que eu já tinha resolvido o problema, mas todavia, entretanto, retornou. Mas vamos na sequência aqui. Nós estávamos falando sobre os versos a qual nosso irmão Paulo aconselha sobre humildade. Nós estamos fazendo comparações do mesmo texto em Romanos 12:16 em outras versões de Bíblia. Então nós temos aqui: pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E, na NVI, em Romanos 12:16, nós encontramos: tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Observando que o nosso irmão Paulo, ele tinha razões e motivos para que ele pudesse se achar grande perante os irmãos. Porém, o Espírito Santo que estava na vida dele nos ensina e ensinou a ele que nós devemos ser humildes, que nós devemos não achar melhor do que nós somos realmente, mas que nós possamos ser humildes e pensarmos a respeito de nós mesmos com humildade, assim como o nosso irmão Paulo fez em sua carreira, um homem humilde, cheio do poder de Deus. E em Romanos, no seu capítulo 12, verso 16, na versão NTLH, nós encontramos: tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. O nosso irmão Paulo, novamente, com essas palavras, nos orienta que nós temos que ser humildes, buscarmos serviços humildes, não seja orgulhoso, né? Que nenhum de nós fique pensando que somos sábios aos nossos próprios olhos, porque quem dá sabedoria é Deus, e quem guia o homem no verdadeiro caminho é o próprio Deus. Nesse sentido, as palavras do nosso irmão Paulo aos Filipenses, falando do exemplo de humildade de Jesus, são bem-vindas. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo
em forma de Deus, ou seja, autoridade, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses, no seu capítulo 2, dos versos 5 ao 7. Pastor Lucas, estou aqui fazendo uma comparação nessas outras versões de Romanos 12, 16. Amém. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Pois é, nós tivemos aqui um probleminha aqui, né? E também aqui, pastor, o aplicativo. Eu notei que ele saiu, que eu tentei aqui, minha esposa disse, está tocando só música. Pois é. Então, nesse sentido, a palavra do irmão Paulo aos Filipenses, né, falando do exemplo de humildade de Jesus, tomando a forma de servo. É um bom exemplo para nós, não é isso? Isso. Outro fato interessante é que Jesus, muitas vezes, as operações que Deus fazia, ele não queria que as pessoas soubessem. Ele dizia, não conte, não é isso? Não fale para ninguém. É isso mesmo. Outra característica de quem é humilde é o fato de não ser egoísta. O humilde é pensar, a humildade é pensar nos outros antes de nós. E não achar que nós somos melhores que os outros. Filipenses 2, verso 3, o verso 13 diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, considerar os outros melhor do que nós é uma virtude muito grande. E, infelizmente, nós somos vaidosos. Nesse sentido, temos o exemplo da nação de Israel, que se sentia inferior aos outros reinos, cooperador Giliardi, pelo fato de não ter um rei visível. Eles achavam que eram menores do que as outras nações. 1 Samuel 8, verso 4 ao 7. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe, eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Eles queriam ser iguais, eles achavam que eram inferiores, né? O registro de 1 Samuel 8, verso 9 ao 22, agora, pois, ouve a sua voz, Deus disse para Samuel, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará nos seus carros, como os seus cavaleiros, né? Para que corram diante dos seus carros. E os porá por chefe de 1.000, de 50, e para que lavem a sua lavoura e façam a sua cega, fabriquem suas armas de guerra e pretextos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumista, cozinheiras, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Eles preferiam servir ao homem do que a Deus. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, haverá um rei sobre nós.
Nós também seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará, sairá adiante de nós e fará nossas guerras. Queriam ser iguais, né? Ele se sentia humildes, muito humilhado, quando eles iam para a guerra e não tinha alguém na frente deles, né? E ouviu então, pois, Samuel as palavras do povo e foi e repetiu ao Senhor Deus. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvido à voz do povo, constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um à sua cidade. E assim nós temos que Saul foi o primeiro rei de Israel. Vamos ler 1 Samuel 9, verso 1 e 2. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Estava aqui um homem belo, né? 1 Samuel 10, verso 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e beijou e lhe disse, porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Infelizmente nós conhecemos a decepção de Israel com o seu primeiro rei. Queria um rei que julgasse eles e fosse à frente deles e guerreasse as suas guerras. 1 Samuel 8, verso 19, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E nosso rei nos julgará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Deus mostrou à nação de Israel que ele opera por meio dos humildes, que homens são meramente instrumentos em suas mãos. Só isso. Nós temos que entender isso. Deus é grande demais. Nós somos pequenos. E não adianta exaltarmos, ficarmos, engrandecermos, fazermos como o sapo. O sapo, ele incha, quando ele é ameaçado, ele incha com o operador de bilhar. Ele vai inchando assim para se mostrar que é grande, vai inchando assim. Não adianta nada. Não resolve. Infelizmente, nós temos essa tendência de querermos parecer alguma coisa. Leia Samuel 17. Deus usou um pastor de ovelhas para tirar a afronta dos filisteus de Israel, enquanto Saul tremia. Um pastor de ovelhas. Era o menor da casa de Jessé. Não importa se alguém te reduz a nada. Não importa se alguém olha para você com insignificância. Não importa se alguém olha para nós com um olhar de desprezo. O importante é que o Espírito de Deus esteja em cada um de nós. Isso é importante. E por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. E a humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Essa frase não é minha, é de um autor desconhecido. Achei ela interessante e trouxe para nós. Vamos ler mais um texto de Provérbios. Provérbios capítulo 22, verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Bem como ensinou nosso Senhor Jesus, nosso mestre. Bem-aventurados, felizes, afortunados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. Essa é a revista atualizada. Jesus sabia o quanto a arrogância, o ato ou efeito de arrogar-se, de atribuir a si direito, ou poder, ou privilégio, é prejudicial. Jesus sabia disso. Arrogância. O que é arrogância? Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume uma atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, orgulho ostensivo, altivez. Jesus sabia o quanto a falta de humildade foi uma barreira
e contribuiu no sentido de Israel isolar as demais nações, ou se isolar das demais nações, impedindo que eles conhecessem o único Deus. O povo de Israel, com o operador de Giliardi, sentiam melhor do que os outros. Podemos ler isso, e as pessoas não conseguiam ser simpáticos com eles. Em vez disso, nutriam ódio por eles. Nós não podemos se comportar de uma maneira em que as pessoas sintam ódio de nós, que as pessoas olhem para nós com um olhar de ódio, com um olhar assim, por causa do nosso comportamento. E eu repito a frase do autor desconhecido: por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. É isso mesmo, a humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Temos que vigiar nesse sentido, não permitindo que essa barreira seja construída em nosso meio e quebrarmos constantemente essa barreira. E lembrar que não tem no nosso meio um maior do que o outro. Pode ter pessoas com mais responsabilidades, mas maioral não. O nosso mestre, aquele que está acima de todos nós, é o nosso Senhor Jesus. Eu gosto muito de refletir com o operador Giliardi a respeito de José, filho de Jacó, e Daniel, que foram levados do seio do seu povo para nações que não conheciam o nosso Deus, e lá foram luz do mundo e sal da terra, por viver uma vida de humildade e de paciência, e suportar as arrogâncias das pessoas ali, e suportar o desprezo. Mateus 5, verso 13 ao 16, Jesus disse: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Sem humildade, isso nunca vai acontecer. Interessante que o texto que nós acabamos de ler é parte do famoso Sermão da Montanha, registrado em Mateus 5, verso 3 ao 12, onde Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. É isso, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Palavras do nosso Senhor Jesus. O testemunho de vida dos nossos irmãos José, filho de Jacó, e Daniel, o profeta, comprovam a pregação de Jesus que nós acabamos de ler. Comprovam. Quanto esses foram em países fora do seu povo, choraram, tiveram fome e sede de justiça, eles praticaram a misericórdia, eles agiam, eles eram limpos de coração. Mais importante que adquirir uma grande sabedoria é a humildade na hora de transmiti-la. José, Daniel, eles conseguiram levar o Deus verdadeiro a outros porque eram homens humildes, não eram arrogantes. O irmão Paulo, escrevendo aos nossos irmãos em Éfeso, escreveu aos Efésios no capítulo 4, verso 1 ao 2, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Andar como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade.
e mansidão, com longanimidade. O que é longanimidade? Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Paciência, resignação com que suportam contrariedades, malogro, dificuldade, etc. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nosso Senhor Jesus viveu uma vida de humildade, mansidão, longanimidade e amor. Assim também poderíamos nós trazer aqui, cooperador Giliardi e ouvintes, exemplos de inúmeros servos do nosso Deus e Pai. O irmão Daniel, profeta, que foi um exemplo de humildade, em Daniel 2, versos 29 ao 30, Daniel diz, quando ele foi chamado ao rei Nabucodonosor, estando tu, ó rei Nabucodonosor, na tua cama, o rei chamou ele para interpretar o sonho dele, subindo os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto, aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes. Daniel, nosso irmão, ele dizia, não é porque eu sou sábio, não. E aí, a partir disso, o rei Nabucodonosor, ele vai entender que não era Daniel que tinha inteligência ou sabedoria. Tanto que no capítulo 2, verso 47, o Nabucodonosor diz, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Ele não diz, você, Daniel, é alguma coisa. E o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Ao fim de 12 meses, quando passeava Nabucodonosor no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como a penas de águia, e as suas unhas como as de aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. E lhe diga, que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a mim a majestade e o meu esplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino. E a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então aqui nós trouxemos um exemplo oposto de humildade de espírito, não é isso? Isso. Nabucodonosor dizia, não é esta grande Babilônia que edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? E estava ele falando quando caiu uma voz do céu e ele tornou-se como um animal. É isso, o homem arrogante, o homem que não é humilde, ele se torna como um animal. Olha que contrário. O irmão Daniel, profeta, que foi um exemplo de humildade, Daniel, nosso irmão, ele dizia, não é porque eu sou sábio, não. E aí, a partir disso, o rei Nabucodonosor, ele vai entender que não era Daniel
que tinha inteligência ou sabedoria. Tanto que no capítulo 2, verso 47, o Nabucodonosor disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Ele não diz você, Daniel, é alguma coisa. E o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. A nossa intenção e o que Deus quer de nós não é humilhar nós, ou que nós nos colocamos numa posição de humildade para que ele apareça. Não é isso. A prova disso é que depois que o rei Nabucodonosor se humilhou, a glória dele foi aumentada ainda mais. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade. O próprio Nabucodonosor disse: a minha glória foi aumentada, quando ele reconheceu que o Senhor nosso Deus está acima de todas as coisas. Então você percebe que após Nabucodonosor despojar do espírito de exaltação própria, a glória dele foi aumentada, porém ele aprendeu a não exaltar a si próprio. Nós temos um exemplo também ocorrido no grande banquete que o rei Belsazar deu aos seus servos. E esse banquete serve para nós de exemplo no sentido de sermos humildes de espírito. Daniel 5, verso 11 ao 29. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu, aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas, quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como o boi, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer, constitui sobre eles. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus senhores, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro
de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveste escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Eu creio que nós temos um bom exemplo aqui. Olha que interessante, Daniel, nosso irmão. As pessoas falavam, nele estava o Espírito de Deus. Eles não exaltavam a Daniel, eles sabiam que em Daniel estava o Espírito de Deus. É isso. Nós não temos que se proclamar. Infelizmente, Belsazar não aprendeu, mesmo com o exemplo do seu pai. Bem como escreveu o sábio Salomão, os bens do rico são a sua cidade forte e como uma muralha na sua imaginação. Ele imagina como uma muralha. O coração do homem se exalta antes de ser abatido e diante da honra vai a humildade. Provérbios 18, verso 11 ao 12. Geralmente as pessoas de posse são mais altivas. Ouça o conselho dado pelo irmão Paulo e transmitido por meio do irmão Timóteo. O nosso irmão Paulo disse, mande aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo 6, verso 17 ao 19. O sábio Salomão escreveu, quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11, verso 2. Provérbios 16, verso 18 ao 20. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Aquele que confia no Senhor será bem-aventurado. Soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. Isso Nabucodonosor fez, o seu filho fez. E Jesus ensinou aos seus discípulos, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. O salmista Davi orava, quem pode entender os teus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo. Ele dizia, da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Ele orava para que a soberba não fosse a senhora dele. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Salmo 19, verso 12 e 13. Provérbios 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Você conhece a fábula do sapo voador? Conhece o cooperador Giliardi? Não, pastor, não conheço. Sapo voador. Eu vou contar uma versão dessa fábula. Os animais de asa se sentiam superiores aos demais, né?
E aí sempre fazia os encontros deles, mas sempre tinha outros bichos lá que não eram de asa, não fazia parte daquele grupo, estava lá no meio. Um dia inventaram fazer um encontro, uma festa no meio de uma ilha. Uma ilha lá no meio do mar. E não é que o sapo estava lá na festa? O sapo conseguiu ir, todos ficavam olhando para o sapo. Como que você chegou aqui? Ficavam espantados com o sapo. Deu a hora de voltar? E o sapo voltou. Mas você pode estar perguntando, como foi que o sapo foi? Sabe como o sapo foi? O sapo chegou em duas aves amigas dele e falou, eu quero ir para a festa. Aí os amigos disseram, não, essa festa é para um grupo especial, não é para você. Aí ele disse, mas eu vou. Vai, que jeito? Os outros falaram, você não tem asa, você não voa. Ele disse, olha, eu pego uma varinha, e eu vou morder a varinha, e vocês agarrem com os pés aqui, um de um lado, outro do outro, e voa e me leva. Chegar lá, vocês me deixam no canto, eu vou para a festa, vocês nem vão ficar, ninguém vai ficar sabendo que foi isso. Na volta, vocês me pegam de volta e trazem de volta. Tá bom, então fizeram isso, o sapo chegou na festa. E na volta, fizeram do mesmo jeito para o sapo voltar. E lá vem o sapo voltando da festa. E passou pela praia assim, e tinha uma garotada jogando bola ali na praia, e vai. Aí de repente, a garotada olha para o alto e vê o sapo voando e diz, olha, um sapo voador, um sapo voador. O sapo vai ouvindo o pessoal falar aquilo, nossa, que coisa, um sapo voador. Um sapo voador, o sapo vai se inchando ali, né? Ouvindo que eles estavam dizendo que ele era voador, tal. E aí, de repente, um menino fala, não, ele não está voando, não. Mas olha que interessante, rapaz, ele mordeu uma vara e os outros estão voando, duas aves voando e levando ele. Que inteligência, rapaz, que ser inteligente. De quem foi essa ideia? Que ideia inteligente. Não é que o sapo abriu a boca para dizer que a ideia foi dele? O sapo abriu a boca e disse, foi eu? Caiu no chão. A falta de humildade. Ele ficasse quietinho, não era o cooperador. Sim. É uma fábula. Mas ensina. Por que muitas vezes há esse espírito, esse orgulho em nós, em queremos que as pessoas notem? A ideia é minha, foi eu que dei a ideia. Isso é meu, foi eu que fiz. É eu que fiz. Ouça as palavras do irmão Paulo. O irmão Paulo escreveu, porque não ousamos classificar-nos. Olha, não ousamos classificar-nos. O que é classificar? Distribuir em classes e nos respectivos grupos de acordo com o sistema ou método de classificação. Ele diz, porque não ousamos classificar ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Porém, não nos gloriemos. O que é gloriar? Encher de glória? Não nos gloriemos fora da medida. Podemos nos gloriar, mas não fora da medida. O nosso irmão Paulo diz, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios. Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Ele fala, existe uma regra de engrandecimento, para que, abundantemente engrandecido entre vós, conforme a nossa regra. Ele diz, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava lá preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Que texto interessante, 2 Coríntios 10, verso 12 ao 18. O irmão Paulo, ele tinha então, cooperador auxiliar, de consciência de que toda a glória pertence a Deus. E assim ele disse,
E Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, humildes, simples, deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, verso 28 e o verso 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 2 Coríntios 3, verso 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, é isso mesmo, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho, a glória de quem? Refletimos como um espelho a glória do Senhor. Amém. É isso, refletimos a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto é 2 Coríntios 3, verso 18. Jesus ensinou-nos, e nós não podemos esquecer, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O irmão Paulo também escrevendo, ele disse, porque não pregamos a nós mesmos. Não, nós não estamos pregando a nós, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, servos de quem está nos ouvindo, servo daqueles que está conosco. Nós mesmos somos vossos servos. O irmão Paulo dizia que era servo dos irmãos. E dizia que ele não estava pregando a ele mesmo, estava pregando a Jesus. E ele era servo dos irmãos. Foi Deus que disse que das trevas resplandece a luz. Foi ele que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. É isso, tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é de nós. A glória é de Deus. É Ele que tem que aparecer. É Ele que tem que ser exaltado. Não somos nós. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. O irmão Pedro, escrevendo e registrado isso em 1 Pedro 4, verso 10 e 11, ele diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu. É isso, você recebeu de Deus, isso não é seu, não é meu. Não pertence a nós não somos nada. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros. Despenseiro é aquele que cuida da despensa. Você cuida da despensa. Eu cuido da despensa. Eu sou um administrador do celeiro. Eu sou distribuidor de algo que está sob a minha guarda. Você também. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Deus ser glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ouvintes, que haja em nós um coração humilde e sincero diante de Deus, para que Deus, por meio de cada um de nós, possa fazer a palavra dele chegar em outros lugares. E que haja em nós essa regra, como o irmão Paulo disse, né? Ele fala de uma regra para que nós não venhamos tomarmos a glória que pertence ao nosso Deus. Que Deus use de misericórdia para conosco e que esse sentimento que transformou anjos em demônios não venha estar em nosso meio. Que nós venhamos combater todo espírito de superioridade, toda exaltação própria, para que a glória resplandeça em nós, para que a glória resplandeça, para que pessoas possam ser alcançadas, para que homens e mulheres caiam assim desse espírito de arrogância e que sejam humildes a ponto de reconhecer que Deus está acima de todos e que a palavra de Deus tem domínio sobre todas as coisas. Que Deus seja louvado por meio da sua vida, da minha vida, e que a palavra dele esteja nos seus lábios, nos meus lábios, para a glória dele. Que assim Deus seja louvado. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Eterno e soberano Pai, somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de apresentarmos mais um programa.
mais uma reflexão. Que o Senhor possa tocar sempre os corações de cada um de nós, no sentido de nós sermos humildes e a Tua palavra ser exaltada. Que venhamos a cada momento exaltarmos ao Senhor por meio da nossa vida. Que a palavra do Senhor possa chegar poderosamente a muitos e muitos lugares. Assim como o nosso irmão Daniel, o nosso irmão José, que habitaram e moraram em nações que não conheciam a Tua palavra e não conheciam ao Senhor, e ali transmitiram, levaram ao conhecimento ao Senhor, ao conhecimento delas. Assim nós também pedimos que o Senhor possa a nós dar humildade, sinceridade, para que a palavra do Senhor possa chegar a lugares mais distantes. Oramos por toda a nossa irmandade, em cada canto, em cada lugar. Oramos pelos nossos irmãos ali na África, aqueles que estão em conhecimento, buscando o conhecimento da Tua palavra, que o Espírito do Senhor possa estar no coração de cada um deles, e que o Espírito de humildade e sinceridade possa estar, para que a palavra do Senhor possa chegar e alcançar mais e mais corações. Agradecemos por mais um programa e oramos por cada pedido de oração. Oramos por todos aqueles que estão, ó Deus eterno, passando por dificuldades, aqueles que estão acometidos deste vírus. Estenda suas mãos de misericórdia, Senhor, aqueles que estão entubados, aqueles que estão em tratamentos nos hospitais. Estenda suas mãos de misericórdia, usando, Senhor Deus eterno, de misericórdia para com todos, auxiliando, dando mais oportunidade de vida, ó Eterno, em nome de Jesus. Repreendemos todo o poder destruidor desta enfermidade, todo o poder destruidor da enfermidade, do mal, em nome de Jesus. Rogamos pelas famílias, pela paz de cada lar. Estenda suas mãos de misericórdia e de paz sobre todos nós, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos por mais esta oportunidade e assim agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e realizado, por meio do conhecimento da Tua palavra, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do nome da invocação do nosso Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor por tudo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Giliardi, paz seja contigo. Paz seja com cada um dos nossos ouvintes. Que o eterno Deus te dê uma semana de bênção, de paz, em nome de Jesus. Amém. Eu também faço das suas palavras as minhas, pastor. Que Deus te abençoe, paz esteja com você e sua família, e a todos os ouvintes em nome do Senhor Jesus, e que possamos nos ver na próxima oportunidade. Fique com Deus, que a paz esteja com vocês. Que Deus seja louvado. Encerramos o programa à luz das Escrituras, em nome do Senhor Jesus, que a paz seja convosco.